Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Bora fazer desse dia um dia lindo. Faça um excepcional dia. Simbora, simbora. Continuando as nossas manhãs com o Clube do Livro. Continuando as nossas manhãs com o Clube do Livro. E aí? Eu vi que você me mandou uma mensagem, eu não consegui ler. Eu vou abrir, já te respondo, logo depois da live. E aí, gente, vamos encaminhar essa live. Vamos encaminhar para chamar mais mulheres a estarem nessa frequência do alto com a gente. Nós vamos para a última mentira que a Nancy traz para nós no Clube do Livro, aqui no nosso estudo. E simbora fazer a nossa entrega matinal do nosso dia, da nossa manhã. Vamos fazer a nossa oração e continuar renovando a nossa mente, arando o solo do nosso coração, para que a gente possa de verdade inculcar as verdades, inculcar as verdades na nossa mente. Simbora lá, não esqueçam de anotar os seus micros resultados, os seus pequenos avanços. São pequenos mesmos, mas são importantíssimos para a gente poder continuar crescendo, continuar ressignificando, continuar gerenciando o nosso dia a dia. E é muito bom quando a gente reconhece e nós somos sinceras com nós mesmas. Reconhecemos que em pequenas atitudes a gente conseguiu fazer diferente, em pequenas atitudes a gente conseguiu já ter um resultado diferente. Então é muito importante no nosso dia a dia a gente ter essa consciência dos nossos pequenos resultados. É isso que vai fazendo com que a gente mude a nossa frequência, fazendo com que a gente mude os ciclos de crenças mesmo, em que a gente vai ressignificando muitas vezes aquilo que está acontecendo agora. E a gente só tem a oportunidade de mudar no agora. Então, isso que é importante. Simbora fazer nossa oração? Simbora entregar nossa manhã? Bom dia, maravilhosa! Respira fundo. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada porque as tuas misericórdias renovam a cada manhã. Obrigada porque nós temos a oportunidade de fazer diferença neste dia, fazer diferença nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Deus, obrigada porque assim como o nosso coração pensa, assim nós somos, assim como a nossa mente pensa, assim nós somos. Então nos ajuda a termos um pensamento do reino. Nos ajuda a ativarmos o nosso DNA celestial. Deus, enquanto mulheres, nós entendemos que nós temos o privilégio de sermos relacionais. E independente de qualquer circunstância, que nós podemos ter um relacionamento sincero com o Senhor. Que nós podemos aprender a cada dia e a termos um coração ensinável para que essa intimidade, essa sinceridade possa realmente acontecer e nós possamos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pai, nós cremos na Tua bondade, na Tua fidelidade, nós cremos que o Senhor não muda isso, porque o Senhor é fiel, justo, amoroso, poderoso. O Senhor é Rei e nós somos as princesas do Senhor. Nós cremos e eu vejo mulheres sendo restauradas. Eu vejo corações sendo restaurados. Eu vejo mentalidades sendo renovadas. Eu vejo ministérios crescendo.
a partir da história de cada uma, de cada mulher. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Infelizmente, a nossa racionalidade, a nossa carnalidade, a gente se perde diante a muitas imaginações, a muitos pensamentos e até mesmo as muitas dores que guardamos. Há muitas dúvidas, mas nos ajuda a afirmar a nossa identidade em quem o Senhor é, em quem nós somos no Senhor. Pai, obrigada porque mais um dia está à nossa frente e nós podemos fazer tantas escolhas. Nos permite fazer escolhas que agradam o teu coração, nos permite fazer escolhas que fortaleçam de fato quem nós somos. Obrigada porque, independente de tantas coisas que acontecem nesse mundo que nós não validamos, mas nós cremos que o Senhor tem promessas para nós e que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda a fixar nossos olhos naquilo que nos dá esperança. Nos ajuda a fixar os nossos olhos na eternidade. Pai, nós somos mulheres que queremos reativar a frequência do alto a todo tempo. E nós acessamos o seu trono, nós acessamos tudo aquilo que o Senhor já depositou sobre as nossas vidas. Nós acessamos, Pai, cura. Nós acessamos leveza, alegria, porque nós cremos que fluirão de nós rios de águas vivas. E isso é leve, porque o fardo não é nosso. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Eu sou muito amada. Obrigada porque eu me sinto muito amada pelo Senhor, independente das circunstâncias. Independente das minhas emoções, eu me sinto muito amada e eu ativo agora esse amor da vida de tantas mulheres, para que elas possam ter essa convicção de que elas são muito amadas. Nós fomos chamadas para essa hora e nós estamos aqui para te servir, e para te honrar. Louvado sejas tu. Fala conosco diante do compartilhar da Nancy conosco, do compartilhar das reflexões aqui, em nome de Jesus, amém. Simbora. Nessa mentira, a Nancy traz para nós algo muito interessante, porque ela fala assim: não consigo mais suportar. Quando você ouve isso, o que vem à sua mente? Escreve aí para mim. Não consigo mais suportar. Escreve aí o que vem à sua mente quando você ouve uma frase como essa: não consigo mais suportar. Na minha cabeça vem assim: joguei a toalha, sabe? Bandeira branca, desisto. Mas ela fala assim: aqui está outra mentira e que o inimigo trabalha duro para nos fazer acreditar, porque ele sabe que se o fizermos, viveremos na derrota e na desesperança. Uma mulher me escreveu, olha um testemunho aqui: estou no limite. É isso aí. Vamos lá, vamos reconstruir. Fraqueza. Simbora lá e lembra, aquilo que você escreveu é aquilo que você está precisando trabalhar. Por quê? Porque a gente só fala aquilo que está dentro. Então é muito importante você acolher isso que você está sentindo agora para a gente poder ressignificar e avançar. Então, guarda com carinho isso. Guarda com carinho isso que você escreveu, isso que passou pela sua cabeça, e nós vamos ressignificar para você sair daqui com outro drive frente a isso que você anotou. Fechou? Então, simbora. Ó um testemunho aqui, ó.
Tenho gêmeos de 1 ano de idade que estão com problemas crônicos de infecção de ouvido e resfriado há 2 meses, o que os deixa constantemente chorões e irritados. Eu repetia para mim mesma, para meu marido e para qualquer um que quisesse ouvir: não consigo mais suportar. A mentira era uma profecia autorrealizada que estava me estressando. Quando finalmente disse: sim, consigo suportar e vou cumprir meu dever para com eles, a maior parte da tensão e do estresse que estava sentindo acabou. Todas nós já tivemos época em que sentimos que simplesmente não conseguimos continuar, simplesmente não aguentamos mais. Tal como acontece com todas as outras áreas do engano, a chave para derrotar essa mentira é combatê-la com a verdade. Independentemente do que nossas emoções ou circunstâncias possam nos dizer, a palavra de Deus diz: a minha graça te é suficiente. Esse versículo é familiar para a maioria dos cristãos, mas quando se trata das circunstâncias e provações de nossa vida, poucas de nós realmente acreditamos nesse versículo e nessa palavra. O que realmente acreditamos é: não posso. Não posso o quê? Não posso ficar mais uma noite sem dormir com essa criança doente. Não posso continuar esse casamento. Não posso suportar ser machucada mais uma vez pela minha sogra, por exemplo. Não posso continuar suportando 3 adolescentes e uma mãe com Alzheimer. Não posso. O que mais que a gente não pode? E aí acrescenta você: não posso. E escreve você. O que você não pode? Porque há algo muito interessante que a gente precisa entender. Tudo aquilo que a gente fala, por exemplo, com não, eu não posso suportar mais essa criança chorando. O meu cérebro só vai entender suportar a criança chorando. Tudo que eu falo, eu estou declarando sobre a minha vida. Então eu preciso sempre falar ao contrário, eu preciso já falar o resultado que eu quero. Eu preciso falar já o resultado que eu quero, mesmo que tá difícil. Eu sei que tá difícil, às vezes é uma fase, meu pai amado. Porque há fases que a gente passa que é insuportável. Mas nós precisamos crer que a graça de Deus é suficiente. E não é fácil viver isso. Mas é um aprendizado para a gente moldar a nossa fé. Sim, é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também já passei situações que eu falava: eu não dou mais conta. Eu não aguento mais. Eu me recordo que em 2014, eu acho que é 2014, foi logo depois que a minha segunda filha nasceu. Hoje eu tenho clareza, eu acho que eu tive depressão pós-parto, não é possível, não é possível. Porque, gente, eu não tinha mais ânimo de viver. Eu não tinha condições de levantar da cama. O meu emocional estava destruído. Eu não tinha forças no meu corpo. Então a única coisa que eu pensava é: não quero mais. Não vou mais. Não aguento mais. Não suporto mais. E eu verbalizava tudo isso. Com a graça de Deus, com a graça de Deus. A minha mãe, o meu esposo, me deram uma rede de apoio naquela época. E aonde eu fui chorar foi aos pés do Senhor. E aí eu encontrei um grupo na época na minha cidade, que era um grupo de mulheres, onde as mulheres se reuniam para ouvir da palavra. E lá eu ia sozinha,
E eu evitava falar com as pessoas. Eu chegava um pouco depois e saía um pouco antes. Sabe, para você não falar com ninguém? Porque tinha gente conhecida, mas eu não queria isso. Eu não queria me relacionar. Porque eu não estava suportando aquilo que eu estava passando. Então, assim, talvez você esteja passando por algo que você não está suportando e você pode estar pensando e passando no seu coração que você não suporta mais. Mas Deus é soberano para te ajudar a passar de fase. Mas você tem que identificar o chefão. Qual que é o chefão que está difícil de lidar? Qual que é o chefão dessa fase que você tem que combater? Que está querendo gerenciar a sua vida. Então você tem que pegar esse controle, colocar o Senhor no controle de tudo e você gerencia isso. É como se o controle tivesse com Deus e ele falasse para você apertar o joystick lá para você soltar os poderes, entendeu? Porque é você que tem que ir para ação. Então, identifica isso aí. Identifica, complete você a sua frase. Eu não posso. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que colocar em prática. No entanto, quer escolha acreditar nisso, quer não, eu sou filha de Deus. A verdade é que sua graça é suficiente para mim. Olha como a gente sempre volta para a identidade. Porque se a gente reafirmar em nós a nossa identidade de filha e filhas amadas em Cristo, nós vamos entender que a sua graça é suficiente para mim. E aí o meu movimento e o meu pensamento não vai ficar cíclico nesse eu não suporto mais. Na suposição, é claro, de que não assumi responsabilidade que ele nunca pretendeu que eu assumisse. Se o fardo é dado por Deus, posso continuar por sua graça. Sua graça é suficiente para cada momento, cada circunstância, cada detalhe, cada necessidade, cada fracasso na minha vida, cada fraqueza, cada limite que eu acho que eu tô. A sua graça, ela é suficiente para esse tempo, para esse momento, para tudo aquilo que a gente tem vivido. Mas, gente, a graça de Deus é suficiente, mas ela não é... Como que eu vou dizer? Ela não é... Ela não tira a gente da prova. A gente passa por algumas provas. Mas quando a gente entende que a prova é um treinamento para nos moldarmos, eu preciso entender que é passando pela prova que eu vou para a eternidade. É pela eternidade, não é para cá. A gente passa pela prova aqui, para o treinamento aqui, para a gente ser usada na vida de outras pessoas, para que a gente possa alcançar ainda mais vidas para a eternidade. A gente precisa desse entendimento. Nós precisamos entender que aquilo que a gente tem passado e que não está fácil, eu tenho certeza que não deve estar fácil para você, mas você precisa trocar esse drive e cada dia dar um passinho. Cada dia um micro resultado, cada dia um avanço. Se você não está com vontade, talvez, nem de colocar o pé para fora da sua casa, fica na sua sacada, fica no seu quintal, fica na janela. Isso já é um micro resultado e você precisa comemorar isso. Aí no próximo dia você dá um passo a mais. Sabe aquela 1 milha a mais que você anda? Talvez é esse tempo que você está precisando agora. Talvez se essa fraqueza está aí, entenda que foi depositado sobre nós um espírito ousado, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, porque esse é um espírito da eternidade. E ele foi depositado em nós. Só que nós, enquanto seres humanos, temos a dificuldade de acessar isso. Nós temos a dificuldade de acessar. E aonde a gente se apega? A gente se apega nos nossos traumas, a gente se apega naquilo que foi falado para nós, a gente se apega nas nossas carências. Por quê? Porque o que o ser humano quer é se sentir amado e aceito. E reconhecido, é isso.
É uma busca pelo reconhecimento, é uma busca pela aceitação, é uma busca por ser amado. E às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente se sente sozinho. Por quê? Porque a gente não se sente reconhecida, amada e pertencente. E aí a gente retroalimenta as nossas carências lá da infância. E que agora na fase adulta, a gente não assume esse controle de adulta, por quê? Porque a gente vive ainda alimentando uma criança interior. Agora, se eu ressignifico isso e olho para onde? Olho para aquilo que Deus já falou que eu sou, filha amada. Você é amada. E se você pegar isso firme, eu sou amada. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu reconheço essa identidade de filha. Muito das circunstâncias vão ser ressignificadas por essa afirmação. Porque você vai começar a olhar para aquilo que está acontecendo à sua frente diferente. Diferente. E aí eu tenho certeza, Deus vai trazer estratégias ao seu coração. Deus vai trazer pessoas para poder falar algo que você está precisando. Deus vai fazer você ouvir algo que você está precisando. Sabe aquela pitada de sal na comida que você fala, mas é uma pitada mesmo. Você fala assim, nossa, agora fechou. Deus vai dando pitadas de sal na sua vida, para que ela volte a ter gosto. Para que ela volte a ter gosto. Então, assim, quando estou exausta e penso que não posso enfrentar as tarefas inacabáveis que ainda estão diante de mim, sua graça é suficiente para mim. Quando estou tendo dificuldade em reagir aquele membro da família ou aquela pessoa no escritório que realmente me irrita, sua graça é suficiente para mim. Quando sou tentada a desabafar minha frustração, falando palavras ásperas, sua graça é suficiente para mim. Quando cedi ao meu desejo por comida pela enésima vez no dia, sua graça é suficiente para mim. Quando fico nervosa com a minha família e me torno tensa e até mesmo rabugenta, eu preciso lembrar, Deus, a sua graça é suficiente para mim. Obrigada porque você me ama. Quando não sei que caminho seguir ou que decisão tomar, sua graça é suficiente para mim. Então são tantas coisas que eu preciso olhar quando o meu coração está se partindo com uma sensação avassaladora de perda, de luto, enquanto me coloco junto ao túmulo de alguém querido. Sua graça é suficiente para mim. Eu preciso reafirmar isso a todo tempo. Para que você precisa da graça de Deus. Para que você precisa da graça de Deus? Filhos rebeldes, para que você precisa da graça de Deus? Dores corporais, maridos não amorosos, falta de dinheiro no banco, lutando para criar 3 filhos sem um pai em casa, não sabe de onde virá o aluguel do próximo mês, perdeu o trabalho, acabou de se mudar para uma nova cidade e não conhece ninguém. A igreja está passando por uma divisão. Desesperadamente sozinha. Está carregada de culpas interiores. Seja qual for a sua história, seja qual for a sua situação agora pontual, a graça de Deus é suficiente para você. Os resultados divinos estão disponíveis para atender a sua necessidade, não importa qual grande ela seja. Essa é a verdade e essa verdade vai te libertar. Cada filha de Deus, cara, mulher, entenda uma coisa.
Seu Pai Celeste nunca levará a nenhum lugar em que a sua graça não é suficiente. Ele nunca vai colocar sobre você uma carga maior do que a graça que Ele lhe dará para suportar. Quando o caminho diante de você parece irremediavelmente longo, seja corajosa, levante os olhos, olhe adiante, para que um dia que todo o sofrimento acabará. E lembre-se de que, quando estiver diante dele, todas as lágrimas e tristezas da sua vida parecerão. Nada em comparação com a beleza e a glória da sua face. Poxa, isso é tão bacana a gente ter esse entendimento, porque a gente vai conseguir passar por isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ô, gente, eu já tinha falado isso com vocês ontem. Porque a última mentira é aqui, ó. Quem importa sou eu. Eu não sei se eu tinha falado isso pra vocês ontem. Será que eu tinha? Mas se eu tinha, pra reafirmar. Pra você não desistir da sua luta. Porque olha aqui, ó. A mentira 40 é: quem importa sou eu. Então, diz assim: sobre minha mesa estão 2 anúncios, um de um fornecedor nacional de papelaria e o outro de uma grande cadeia de lojas de varejo. A manchete dos 2 anúncios é você quem importa. Então, depois que a gente avança, depois que a gente entende que nós temos um Deus que deposita sobre nós a sua graça é suficiente, a gente também precisa ressignificar essa questão de que eu importo e quem importa sou eu. E whatever, qualquer outra coisa que acontece ao meu redor. Então, olha lá o que ela traz para nós. A filosofia por trás dessas campanhas é quase tão antiga quanto a raça humana. Na verdade, é exatamente isso que a serpente disse a Eva. Isso tem tudo a ver com você. É uma campanha que ela vem utilizando de forma eficaz desde a aurora dos tempos. Uma escritora observou que para a maioria das pessoas, as personagens mais importantes do universo são elas mesmas. Suas vidas são feitas de infinitas variações da palavra eu. É verdade, apesar de toda a conversa sobre autoimagem pobre, nossa reação instintiva à vida é autocentrada. Cadê? Cadê? Como isso me afeta? Será que isso vai me fazer feliz? Por que isso tem que acontecer comigo? O que ela pensa sobre mim? É a minha vez? Onde está a minha parte? Ninguém se importa com minhas ideias. Ele machucou os meus sentimentos. Tenho que ter algum tempo para mim. Preciso do meu espaço. Ele não é sensível às minhas necessidades. Não nos é suficiente ser o centro do nosso próprio universo. Queremos ser o centro do universo de todos os outros também, incluindo de Deus. Quando os outros não se curvam diante de nós e não se dedicam a promover nossa felicidade e satisfazer nossas necessidades, nós nos machucamos e começamos a procurar formas alternativas de cumprir nossa agenda egocêntrica. Poxa, a gente tem que ter uma sutileza tão grande com relação ao nosso eu, sabia? Muitas falas, né? Muitas pessoas falam e batem no peito sobre o eu, sobre a autoestima, sobre o eu importo, sobre... Enfim, de fato, tudo isso é importante. Mas a gente tem que entender o cuidado com o ego. A gente tem que entender demais que o eu, ele precisa ser generoso. O eu, ele é ligado às virtudes eternas. E quando esse eu passa a ser egoísta, ele não faz nenhum sentido mais. Ele perde o propósito e mais cedo ou mais tarde vai cair num vazio muito grande. Então aqui, ó, você pode pensar que a igreja é um lugar onde as coisas giram em torno de Deus e não do homem. Mas não é necessariamente assim. Em seu livro, ela fala de um livro de Laird Crabb, ele oferece uma análise perspicaz do quanto a igreja evangélica tem cedido a essa mentira, enquanto as pessoas que acreditam em Deus têm cedido a isso, ó.
Ajudar as pessoas a se sentirem amadas e úteis tornou-se a missão central da igreja. Não estamos aprendendo a adorar a Deus em abnegação, que é negar as nossas próprias vontades, e com serviços valiosos, mas a abraçar nossa criança interior, curar nossas memórias, superar vícios, exaltar nossas depressões, melhorar nossa autoimagem, estabelecer limites de autopreservação, substituir o ódio a si mesmo pelo amor próprio e substituir a vergonha por uma aceitação afirmativa de quem somos. A cura da dor está absolvendo uma parte crescente da energia da igreja, e isso é alarmante. Nós nos tornamos muito mais comprometidos em aliviar a dor por trás dos problemas do que em usar nossa dor para lutar mais apaixonadamente pelo caráter e pelo propósito de Deus. Sentir-se melhor tornou-se mais importante do que encontrar a Deus. Isso é algo muito, sabe assim, muito cuidadoso. Nós precisamos sim curar as nossas feridas. Nós precisamos sim sarar as nossas dores, mas a gente não pode fazer que isso seja o centro das atenções. A gente não pode fazer com que isso seja, sabe assim, aquele ciclo onde eu busco 1.500 estratégias e alternativas para que isso aconteça na minha vida e eu não trago Deus para o centro do meu coração. A gente precisa ter esse cuidado. O que faço e como faço tem a ver com a intenção do meu coração. Essa é a grande motivação que nos faz ter intimidade com Deus. Às vezes eu tô fazendo algo, eu me pego assim e falo, opa, deixa eu mudar o rumo desse negócio aqui. Deus, obrigado porque você constrangeu o meu coração com relação à motivação que tá me levando a fazer isso. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E a gente vai tendo essa sensibilidade do constrangimento, da ação do Espírito Santo de Deus, cada vez mais que a gente coloca à disposição de ser usada com isso. Porque eu creio que é o Senhor e que é o Espírito Santo que vai trazendo para nós muitas das dores que a gente precisa ressignificar para a gente poder avançar. Eu acredito muito, tanto é que no Faxina, no livro, eu sempre coloco, quando as meninas pedem para eu escrever, eu sempre coloco que a sua faxina seja direcionada pela presença do Espírito Santo. Porque, de fato, gente, é Ele que vai conduzir as nossas limpezas diárias. Ai, amiga, eu não ia deixar, mas por você eu vou deixar gravado, então. Eu vou deixar para você ter acesso depois, então, tá bom? Um beijo. Deus abençoe seu dia. Então, assim, a gente precisa estar realmente buscando a sensibilidade no espírito. Porque senão a nossa carnalidade, ela acaba tomando conta. E aí muitas das mentiras começam sendo reafirmadas em nós. Então, como resultado, apoiamos-nos alegremente em ideias bíblicas que nos ajudam a nos sentir amados e aceitos. Distorcemos verdades maravilhosas sobre a aceitação de Deus, seu amor redentor e nossa nova identidade em Cristo, buscando honrar a nós mesmos em vez de ver essas verdades pelo que são. A gente precisa olhar as verdades pelo que elas são. A impressionante revelação de que um Deus misericordioso o suficiente para amar as pessoas que os odeiam, um Deus digno de ser honrado acima de tudo e de todos. Uau! Reorganizamos as coisas de tal forma que Deus agora é digno de honra, porque nos honrou. Digno é o Cordeiro, exclamamos, não em resposta à sua maravilhosa graça, mas porque ele recuperou aquilo que mais valorizamos, a capacidade de gostarmos de nós mesmos. Agora importamos mais do que Deus. Mentira. Nós importamos para Deus, por isso gostamos de nós. Isso é um drive mental poderoso. Nós não somos o centro.
Entende? Nós precisamos entender o nosso valor não por nós mesmas, mas nós precisamos entender o nosso valor e a nossa importância porque Deus considera a gente importante e por isso que nós somos importantes. Mas nós não somos importantes por nós mesmas. E isso a gente precisa fortalecer em nós. Nós não somos, assim, como que eu vou deixar mais claro isso para nós? Bem, vamos seguir aqui, ó. O apóstolo Paulo entendeu que Deus não existe para nós, mas que nós existimos para Ele. E aí fecha. Deus não existe para nós, mas nós existimos para Ele. Você tem feito barganha com Deus? Deus te ama imensamente, porque você é importante para Ele. Então não é uma questão assim, não é, sabe, não é aquela questão que não é uma questão de troca, é uma questão de relacionamento. Sabe aquele relacionamento benevolente? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Colossenses 1, 16, 18. Porque Paulo era capaz de cantar hinos a Deus no meio da noite, estando no interior de uma masmorra romana. Como ele podia permanecer fiel e alegrar-se sempre, enquanto era apedrejado, naufragava, contavam mentiras sobre ele e era rejeitado por seus amigos e inimigos? Como podia alegrar-se sempre quando estava com fome e cansado? Seu segredo era que havia resolvido a questão de por que estava vivendo. Olha a motivação, gente. Olha a motivação. Por que você está vivendo? Não estava vivendo para agradar a si mesmo ou para ter suas necessidades satisfeitas. Não estava vivendo para agradar a si mesmo ou para ter as suas necessidades satisfeitas. Desde sua conversão no caminho para Damasco, ele tinha uma paixão ardente. Viver para a glória e o prazer de Deus. Viver para a glória e o prazer de Deus. Tudo o que importava para ele era conhecer a Cristo e torná-lo conhecido pelos outros. Putz. Independente daquilo que Paulo estava vivendo, ele decidiu, a vida dele foi transformada. E quando lembra a história de Paulo, que ele ficou cego e depois ele voltou a enxergar? Lembra dessa história? E a partir de então, ele passou a viver, para que todos conhecessem a Cristo e a torná-lo Cristo conhecido para todos. E aí, com isso, ele se alegrava. Com isso, ele entendia que a graça de Deus era suficiente. Com isso, ele entendia que Deus derramava a porção exata para aquele dia. Mas em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O lema de Paulo era: viver é Cristo. Quando a gente passa a entender esse propósito, eu começo a entender de que quem importa não sou mais eu, é Cristo.
Deu para entender isso? Sabe por que a gente precisa ter esse entendimento? Porque se eu passo a viver com essa motivação, todas as outras áreas da minha vida vão começar a serem alinhadas. Porque o Espírito, quando eu acesso Jesus Cristo, eu tenho a presença do... Gente, lembra da Trindade? A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para eu chegar ao Pai, eu preciso de Cristo. Para eu chegar ao Espírito Santo, eu preciso de Cristo. Então, assim, porque Deus enviou Cristo para a Terra, para que Cristo enviasse o Espírito Santo para nós termos um relacionamento direto com o Pai. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. E a gente precisa entender isso para que as nossas vidas sejam transformadas. Mas transformadas como? No nosso dia a dia, fazendo algumas escolhas que honrem a Deus. É fácil? Não, não é. É difícil, porque eu passo cada perrengue aqui também. Que se eu fosse contar para vocês, vocês iam chorar junto comigo. E que se talvez vocês parassem para contar os perrengues de vocês agora para nós íamos chorar todo mundo junto. Porque não é fácil. Mas a gente precisa... Lembra da estratégia das lives anteriores que uma vez eu brinquei com vocês? Que às vezes está difícil a gente sorrir, mas a gente tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui. Porque essa mecânica do sorriso vai me ajudar ao cérebro começar a entender que não é ele que manda, sou eu. Entendeu? Às vezes eu tô tão emburrada com alguma coisa, eu tô tão chateada com alguma coisa que eu fico com a cara fechada. E quando eu me percebo, eu falo, opa. Eu faço assim sozinha, mesmo sem querer. Por quê? Porque é uma escolha. Porque eu quero escolher viver dias melhores. Porque eu escolhi Cristo na minha vida, eu entendo que Ele depositou algo sobre mim. Se eu entendo quem é Deus, eu entendo e tenho a convicção de que Ele me amou primeiro, mesmo antes do ventre da minha mãe. Mesmo independente do que os meus pais fizeram, Ele me amou primeiro. Então eu preciso fazer escolhas baseadas nisso. O lema de Paulo era: viver é Cristo. Uma vez que isso estava estabelecido, nada mais importava. Olha só, a Bíblia traz para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu não preciso falar. Eu falo no secreto, eu falo para Deus. Tem momentos que eu preciso me posicionar. Tem momentos que eu preciso silenciar. Então, assim, nós precisamos olhar para nós e olhar mesmo aquilo que precisa ser ajustado. Tem uma palavra que diz assim, corandeu. Acho que é assim que fala, gente. É uma expressão latina que significa diante da face de Deus. Eu achei tão bacana isso. Muitos anos atrás, uma mulher me mandou um quadro na qual ela havia escrito à mão um lembrete sucinto do que significava viver como nosso Criador nos projetou para viver. Corandel. Viver toda a vida na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Quero encerrar esse capítulo. A Nancy traz para nós a seguinte contextualização, compartilhando com vocês 3 histórias de mulheres que exemplificam o que significa viver corandeu diante da face de Deus. Cindy compartilhou sua história comigo em uma longa carta. Ela se casou com 18 anos e aos 21 teve 3 filhos. Já tinha 3 filhos. Embora houvesse sido batizada quando criança, não sabia o que era ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quando estava na casa dos 30, enquanto sua mãe estava em um hospital em coma, morrendo de câncer, Cindy pegou uma Bíblia
e clamou ao Senhor para ajudá-la. A partir daquele momento, escreveu ela o desejo do seu coração, que era conhecer a Deus. Ao longo dos anos seguintes, seu casamento e sua família tornaram-se cada vez mais difíceis. Havia um círculo vicioso de comportamentos e linguagem abusivas. Sua filha de 14 anos fugiu de casa e seus 2 filhos estavam frequentemente com problemas na escola e com a polícia. Em determinado ponto, Cindy deixou o marido durante 2 semanas, com a intenção de se divorciar. Por meio de uma série de circunstâncias, Deus lhe deu nova compaixão por ele e ela voltou para casa. No meio de toda a agitação no lar, Cindy participou de uma reunião em uma igreja próxima, onde ouviu a boa nova do amor de Deus e de como Jesus morreu para salvar os pecadores. Ela entregou seu coração a Jesus e tornou-se uma nova criatura. As coisas continuaram a piorar em casa. Seus filhos, então, na adolescência, estavam completamente fora do controle. Sua filha acabou nas ruas por 1 ano, depois que o pai não a deixou entrar em casa certo dia. Posteriormente, a filha se casou e teve 5 filhos. Agora está passando por um divórcio, depois de 25 anos de casamento. O pai nunca mais quis conversar com ela e não conhece seus netos e bisnetos. Um filho foi desonrosamente demitido da Marinha e passou 4 anos na prisão. Ele e o pai estão afastados e não se falam há anos. O outro filho se tornou viciado em drogas e também foi desonrosamente demitido do exército. Ele se envolveu em um homicídio em um bar e passou 22 anos em uma penitenciária. Embora tenha feito uma profissão de fé na prisão, já não demonstra qualquer interesse pelas coisas espirituais. Cindy concluiu sua carta com uma reflexão sobre as necessidades de sua família e sobre a maneira como ela se encaixa em tudo o que está acontecendo. Não há natais ou dias de ação de graça aqui em casa. Será que um dia minha família será curada emocionalmente e espiritualmente? Só o Senhor sabe, mas Deus é o Senhor da minha vida. E acredito que Ele quer me usar para ser uma testemunha e uma luz para a minha família. Se eu não lhe mostrar a verdade das maravilhosas graças de Deus, quem o fará? Seria tão difícil simplesmente ir embora para uma ilha onde haja paz e alegria, mas Deus me escolheu para estar onde estou, para ser testemunha, para que o meu marido não salvo e para os meus filhos. Como posso ajudar meu marido a ser e a ver que um dia seu orgulho será jogado fora e ele terá de enfrentar a Cristo? Como posso ajudar minha filha a ver a verdade do amor incondicional de Deus? Como posso ajudar meu filho mais velho que virou as costas para Deus desde que saiu da prisão? Como posso ajudar meu marido a se reconciliar com seu outro filho e com a sua filha? Só pelo poder, sabedoria e amor de Deus. Portanto, de todo o meu coração, mente, corpo e alma, eu digo sim. Sim, Senhor. Seja lá o que for que o Senhor deseja que eu faça. Gente, enquanto eu estava lendo isso, veio muito forte algo no meu coração sobre as famílias. A nossa família, todas as famílias estão sendo atacadas de inúmeras formas por essa sociedade, com discursos assim que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente tem ouvido. E se nós, enquanto mulheres, não formos porta-voz da eternidade nas nossas casas, famílias e famílias serão e vão continuar sendo destruídas. Eu fiquei tão triste ontem quando eu conversava com a minha mãe e ela falou sobre um casal que eu conhecia, e um casal no qual eu já fui ministrada pela vida deles por um tempo. E a minha mãe relatou que eles estão passando por um divórcio com 2 filhos pequenos.
E deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo é sutil. A gente vive uma batalha espiritual aqui. E se a gente não reconhecer isso, muitas famílias vão continuar sendo destruídas. Muitas famílias vão continuar sendo destruídas. E por mais que as mulheres casem de novo, por mais que mulheres dão conta de criar os seus filhos, por mais que a guarda compartilhada, não é a mesma coisa de ter uma família que busca o Senhor. Nós precisamos resgatar a nossa identidade enquanto mulheres e, igual a Cindy, a gente poder olhar para Cristo e falar assim: o que deseja que eu faça nesse momento? O que desejas que eu faça nesse momento? Limpa em mim, faça uma faxina emocional na minha vida para que eu possa te honrar. Para que eu olhe para as circunstâncias e eu clamar como eu posso ter um caráter de Cristo nessas circunstâncias pontual. Como eu posso reafirmar quem eu sou, a minha verdadeira identidade com essa pessoa. Porque quando eu entendi que as pessoas só falam sobre elas, a minha vida ficou mais leve. Eu não trago mais amargura no meu coração. Quando eu entendi que as pessoas só dão conta de falar sobre as suas próprias experiências, eu comecei a viver novas experiências para que eu pudesse falar dessas experiências e testemunhar tantos feitos e tantas novas realidades que Deus vem criando a partir das minhas decisões em Cristo. Então, assim, a Nancy traz um outro testemunho aqui para nós. Mas a gente precisa ter clareza de que a verdade é que não é sobre você quem importa. Não sou eu. É somente Ele. A verdade pode não mudar a circunstância, pelo menos não aqui e agora, mas ela mudará você. É essa verdade que vai te libertar. Então não é uma questão de que eu não importo, de que eu não tenho valor. Mas quando eu começo a entender que nada é sobre mim, mas é tudo sobre aquilo que Deus faz através da minha vida, eu começo a mudar. E se eu começo a mudar, a realidade muitas vezes começa a ser diferente. A realidade que eu vivo muda. Porque a minha cabeça mudou, o meu posicionamento mudou, a minha fala mudou, a minha maneira de pensar mudou. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem fazendo isso na minha vida. Então vocês entendem que não tem a ver com o outro e não tem a ver com o meu ego. Tem a ver com aquilo que Ele faz sobre mim. E isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão longe e muitas vezes querem fazer coisas pra gente. Meu Deus! Gente, isso é muito forte e ao mesmo tempo é muito sério. Porque quando você for falar alguma coisa, você precisa falar sobre você. Sobre aquilo que Deus está fazendo. Deus é o princípio, o fim e o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É Ele quem importa. É isso que eu preciso entender. Quando eu entender que Ele importa, eu entendo que eu sou importante e não que eu importo. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender isso? Minha vida é dispensável. Fui criada para seu prazer e glória. Quando eu entendo que a minha vida ela é dispensável,
eu começo a dispensar tudo aquilo que não faz sentido para Deus. E quando eu começo a dispensar e a fazer escolhas com foco na eternidade, eu começo a ser relevante. E se eu começo a ser relevante, eu começo a demonstrar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu começo a ser próspera. Eu começo a viver a realidade que Deus fala de uma vida abundante. Eu começo a viver rios de água viva que fluirão através de mim e de você. Por quê? Porque primeiro de tudo é Ele que importa. Porque muitas vezes é o que eu falo aqui em casa. Eu não tô a fim de fazer algumas coisas. E eu preciso fazer algumas escolhas. Agora, se eu ficar baseada na escolha do meu sentimento, da minha emoção, da minha satisfação pontual, eu não vou olhar para aquilo que Deus quer. E aí eu não vou fazer escolhas baseadas no Senhor. Eu vou fazer escolhas baseadas na minha carnalidade e no meu desejo pontual, no meu querer. E aí eu fico com aquela fala de que eu importo, de que eu mereço. É claro que a gente merece. É claro que a gente importa. Só que a motivação precisa vir. No entanto, uma só coisa é necessária. É isso aí, amiga. É isso aí. E a gente vai avançando. Porque quando eu entendo que nós fomos criadas para honra e glória do Senhor, tantas outras coisas vão começar a fluir através das nossas vidas. Queridas, você é muito amada. Vocês já foram amadas muito antes da mãe e o pai, lá atrás, pensarem sobre vocês. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas a gente precisa reconhecer Cristo. Nós precisamos reconhecer Cristo, porque é através dele que o Espírito Santo foi e veio para que a nossa conexão com o Pai seja um Wi-Fi livre. Nós temos um Wi-Fi livre, que é um Wi-Fi eterno. Qual que é a senha desse Wi-Fi? Qual é essa senha? Qual é esse password? É um Wi-Fi celestial. O password é você. A senha é você, é amada, é livre. Acesse todos os dias para que a sua luta, esse fardo, comece a ficar leve. É como que se fosse tirando, sabe assim, quando você tá com aquela armadura pesada. Lembra da história de Davi? Davi vestiu, na verdade não, ele não vestiu. Ele foi lá para o campo de batalha. E ele foi com aquilo que ele tinha. Pura dependência de Deus e as suas experiências. Se ele tivesse vestido a armadura dos seus irmãos, que eram maiores, que eram mais pesadas, com certeza ele não teria sido usado da maneira que ele foi. Talvez você esteja usando algumas armaduras que não são suas. Talvez você tenha se vestido de coisas que não são suas. E você precisa começar a tirá-las. Para que você viva uma vida mais leve. Entende? Para que você realmente seja sincera com você e com Deus, vulnerável na sua fraqueza pontual, que talvez é como você esteja se sentindo, na sua limitação pontual, na sua sensação, entre aspas, de incapacidade, de inferioridade, pontual, é pontual isso. Então talvez você precisa tirar esse peso, um por vez,
para que você entenda que tudo isso pode ser usado por Deus e que a graça de Deus basta sobre a sua vida. E que você se derrame verdadeiramente no Senhor todos os dias e que você entenda que há uma porção exata para cada dia para você avançar. Então não desista, não desista, não desista. Que saudade de você, maravilhosa. Não desista, não desista. Você é importante para Deus. Você é valorosa para Deus. Você é amada. Independente das coisas que já aconteceram ou que está acontecendo na sua vida, é uma forma de você engrandecer o nome daquele que te ama e de você todos os dias testemunhar que até aqui nos ajudou o Senhor. Fechou, meninas? Tão bom essas manhãs aqui com vocês, porque eu sou tão alimentada pela palavra. E a gente vai amanhã continuar, e a gente vai falar amanhã sobre caminhando na verdade. E a gente está finalizando esse livro, e a gente finaliza esse livro. Gente, meu aniversário tá chegando. Como eu amo fazer aniversário. Será que eu vou dar conta de terminar isso aqui antes do meu aniversário, que é sábado, dia 9? Eu acho que sim. E aí eu quero jogar pra gente umas surpresas aqui nesse Instagram pra nós neste mês do meu aniversário que tá chegando. Fechou? Simbora, simbora. Um beijo grande no coração de vocês. Faça do seu dia um dia excepcional na presença do Espírito Santo de Deus. Não desista, você importa. Ressignifique todo momento na sua mente. E manda um sorrisão aí, mesmo sem você ter coragem de sorrir. Porque você é muito amada. Um beijo grande no coração de vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Se fez sentido pra você, ó, a Claudinha pediu pra eu deixar essa live salva aqui porque ela precisou sair. Eu vou honrar a vida dela porque ela está todas as manhãs aqui. Todas as manhãs. Ela não perdeu um dia. Então eu vou honrar a vida dela, a vida de vocês. Então encaminhe pra alguém. Se fez sentido pra vocês, comenta lá. Para que a gente aumente essa frequência, para que a gente chame mais mulheres para viverem o excepcional do Senhor a cada dia. Fechou? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau!